direito da concorrência busca proteger o funcionamento equilibrado dos mercados e impedir práticas econômicas capazes de prejudicar consumidores, empresas e a própria ordem econômica. Em uma economia baseada na livre iniciativa, a concorrência possui uma enorme importância para estimular inovação, qualidade, eficiência e preços mais equilibrados. Neste vídeo eu vou explicar a defesa da concorrência, o abuso do poder econômico e a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conhecido como CADE. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos. E a sua ajuda é muito importante para alcançar essa meta. Vamos lá! A Constituição Federal Brasileira reconhece a livre concorrência como um dos princípios da ordem econômica. Isso significa que o ordenamento jurídico valoriza a existência de competição entre os agentes econômicos. A concorrência tende a estimular melhorias na produção, redução de custos, inovação tecnológica e ampliação das opções disponíveis aos consumidores. Imagine um mercado em que diversas empresas disputam clientes, oferecendo melhores preços, maior qualidade e serviços mais eficientes. Em regra, esse ambiente concorrencial tende a beneficiar consumidores e incentivar o desenvolvimento econômico. Contudo, a concorrência não funciona automaticamente de forma equilibrada em todas as situações. Em determinados contextos, empresas ou grupos econômicos podem adotar práticas capazes de eliminar competidores, concentrar excessivamente o mercado ou prejudicar consumidores. Por isso, o Estado atua para proteger a concorrência e combater abusos econômicos. O direito de concorrência corresponde justamente ao conjunto de normas destinadas à preservação do ambiente concorrencial e ao combate de práticas anticoncorrenciais. O seu objetivo principal não é proteger empresas individualmente consideradas, mas preservar o funcionamento saudável do mercado. Outro ponto importante é perceber que o direito da concorrência possui forte dimensão coletiva. Quando o Estado combate práticas anticoncorrenciais, ele está protegendo não apenas os concorrentes específicos, mas também os consumidores, investidores e o próprio equilíbrio econômico. Imagine um mercado dominado por poucas empresas capazes de impor preços elevados, sem haver uma concorrência efetiva. A ausência de competição tende a reduzir incentivos à qualidade e aumentar riscos de abusos econômicos. Por isso, a defesa da concorrência possui relevância social e econômica bastante ampla. Outro aspecto importante é que o direito da concorrência busca equilíbrio. A Constituição valoriza tanto a livre iniciativa quanto a livre concorrência. Isso significa que o ordenamento jurídico reconhece liberdade empresarial e direito ao lucro. Contudo, também estabelece limites para impedir práticas econômicas abusivas. Outro tema fundamental é o chamado poder econômico. O poder econômico corresponde à capacidade de determinados agentes influenciarem significativamente o funcionamento do mercado. Em si mesmo, o poder econômico não é proibido. Uma empresa pode crescer, expandir atividades e conquistar grande participação de mercado de forma legítima. Imagine uma empresa que desenvolva produtos de qualidade superior, invista em inovação e conquiste preferência dos consumidores. O crescimento econômico decorrente desse sucesso empresarial não é automaticamente ilícito. O problema surge quando ocorre abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico acontece quando um determinado agente utiliza sua posição econômica para prejudicar a concorrência
ou explorar indevidamente o mercado. Nessas situações, o comportamento empresarial ultrapassa os limites da competição legítima e passa a ameaçar o equilíbrio concorrencial. Outro ponto importante é que o abuso do poder econômico pode ocorrer de diferentes maneiras. Uma das práticas mais conhecidas é a formação de cartel. O cartel ocorre quando empresas concorrentes realizam acordos ilícitos para manipular o mercado. Imagine empresas concorrentes combinando preços artificialmente elevados para evitar competição entre si. Os consumidores acabam prejudicados porque deixam de existir preços realmente competitivos. O cartel é considerado uma das infrações mais graves contra a ordem econômica. Além de prejudicar os consumidores, ele reduz a eficiência econômica e enfraquece a dinâmica concorrencial. Outra prática anticoncorrencial é a divisão de mercado. Nesse caso, as empresas combinam atuação em determinadas regiões, segmentos ou grupos de consumidores para evitar competição direta. Imagine duas grandes empresas acordando informalmente que uma atuará predominantemente em determinada região, enquanto a outra dominará outra área geográfica. Esse tipo de comportamento reduz a concorrência efetiva no mercado. Também existem práticas relacionadas à imposição abusiva de preços ou condições comerciais. Empresas com posição dominante podem tentar dificultar a atuação de concorrentes ou impor condições excessivamente desfavoráveis aos consumidores. Outro exemplo importante envolve preços predatórios. Imagine uma empresa economicamente muito forte reduzindo artificialmente seus preços abaixo do nível sustentável, apenas para eliminar concorrentes menores do mercado. Após eliminar a concorrência, ela poderia elevar os preços novamente. Esse tipo de prática pode gerar forte desequilíbrio concorrencial. Outro aspecto importante é que nem toda concentração econômica é ilícita. Empresas podem crescer, realizar fusões ou ampliar a participação de mercado de maneira legítima. O problema surge quando a concentração econômica ameaça significativamente a concorrência e o funcionamento saudável do mercado. Por isso, o direito da concorrência também acompanha atos de concentração econômica, fusões, incorporações e aquisições empresariais podem ser analisadas pelas autoridades concorrenciais para verificar seus impactos sobre o mercado. Imagine duas grandes empresas dominantes em determinado setor decidindo se unir. Dependendo do caso, isso poderia reduzir excessivamente a concorrência disponível aos consumidores. Nessas situações, o Estado pode impor restrições, condições ou até impedir determinadas operações econômicas. Outro aspecto relevante é que o direito da concorrência busca proteger não apenas concorrentes atuais, mas também a própria possibilidade de competição futura. Um mercado excessivamente concentrado pode dificultar a entrada de novas empresas e reduzir o dinamismo econômico. Outro ponto importante é que o direito da concorrência possui relação direta com a defesa do consumidor. Mercados concorrenciais normalmente favorecem melhores preços, maior qualidade e mais opções de escolha. Já mercados excessivamente concentrados ou dominados por práticas anticoncorrenciais tendem a prejudicar consumidores. Por isso, concorrência e proteção do consumidor frequentemente aparecem conectadas. Dentro da estrutura brasileira de defesa da concorrência, destaca-se a atuação do CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é o principal órgão responsável pela proteção da concorrência no Brasil. O CAD exerce funções preventivas, repressivas
e educativas relacionadas à defesa da ordem econômica. Uma das funções preventivas do CAD envolve a análise de atos de concentração econômica. Determinadas fusões de operações empresariais precisam ser submetidas à análise do órgão antes da sua concretização definitiva. O objetivo é verificar se a operação poderá gerar prejuízos relevantes à concorrência. Imagine uma grande aquisição empresarial envolvendo setores altamente concentrados da economia. O CAD poderá analisar a participação de mercado, o impacto concorrencial e os riscos de concentração excessiva. Dependendo do caso, o órgão pode aprovar a operação, impor condições ou rejeitá-la. Outro aspecto importante é a atuação repressiva do CAD. O órgão investiga e pune práticas anticoncorrenciais, cartéis, abuso de posição dominante e outras infrações à ordem econômica podem gerar processos administrativos e aplicação de sanções. As penalidades podem incluir multas elevadas e outras medidas destinadas à proteção concorrencial. Outro ponto relevante é que investigações concorrenciais frequentemente envolvem análises econômicas bastante complexas. O CAD examina o funcionamento dos mercados, a estrutura concorrencial, a participação econômica das empresas e os impactos das práticas investigadas. Por isso, o direito da concorrência possui forte diálogo com a economia. Outro aspecto importante é a atuação educativa do CAD. O órgão também busca disseminar cultura de respeito à concorrência e orientar agentes econômicos sobre as normas concorrenciais. A ideia é prevenir infrações e fortalecer o funcionamento saudável dos mercados. Outro ponto relevante é que o direito da concorrência não busca eliminar o sucesso empresarial. Empresas eficientes, inovadoras e competitivas podem naturalmente crescer e conquistar grande participação de mercado. A intervenção estatal ocorre principalmente quando práticas abusivas ameaçam o equilíbrio concorrencial. Isso demonstra que o sistema procura preservar a livre iniciativa, sem permitir a destruição indevida da concorrência. Outro aspecto importante é que o direito da concorrência tornou-se ainda mais relevante com o avanço da globalização e da economia digital. Grandes plataformas tecnológicas, mercados digitais e empresas multinacionais passaram a exercer enorme influência econômica. Imagine plataformas digitais capazes de concentrar milhões de usuários e controlar grande quantidade de dados econômicos. Esse novo cenário gera desafios concorrenciais bastante complexos. Por isso, o direito da concorrência continua evoluindo para acompanhar transformações econômicas contemporâneas. Outro ponto relevante é que a defesa da concorrência possui dimensão internacional cada vez mais crescente. Empresas multinacionais atuam simultaneamente em diversos países e determinadas práticas econômicas produzem efeitos globais. Por isso, autoridades frequentemente cooperam internacionalmente em investigações e análises econômicas. Também é importante perceber que a concorrência excessivamente desregulada ou completamente ausente de fiscalização pode gerar distorções econômicas relevantes. Ao mesmo tempo, o controle estatal excessivo também pode prejudicar a inovação e a liberdade econômica. O direito da concorrência busca constantemente o equilíbrio entre liberdade de mercado e proteção da ordem econômica. Outro ponto importante é que as decisões concorrenciais frequentemente envolvem debates complexos. Uma fusão empresarial, por exemplo, pode gerar ganhos de eficiência econômica e, ao mesmo tempo, aumentar a concentração de mercado. Nessas situações, as autoridades precisam avaliar cuidadosamente os possíveis efeitos concorrenciais. Ao compreender a defesa da concorrência, o abuso do poder econômico e a atuação do CAD, você passa a enxergar de maneira mais clara como o ordenamento jurídico procura preservar o equilíbrio nos mercados e proteger o funcionamento saudável da economia. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre caminhos. Conhecer o direito abre caminhos.
Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém disposto a aprender e a crescer. E se você assistiu a esse vídeo até aqui, eu acredito que você seja esse tipo de pessoa. Nem todo mundo tem paciência para estudar. Nem todo mundo procura aprender algo novo depois de um dia cansativo. Mas você está aqui e isso já diz muita coisa sobre você. Talvez você esteja buscando uma aprovação num concurso. Talvez você esteja tentando mudar de vida. Talvez você esteja apenas dando os primeiros passos. Seja qual for o seu motivo, eu quero incentivar você a continuar. Os resultados não aparecem da noite para o dia, mas eles aparecem para quem não desiste. Então siga em frente, continue estudando, continue aprendendo. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com outras pessoas. Tem muita gente que gostaria de entender melhor o direito e ainda não encontrou um conteúdo fácil de acompanhar. Então encaminhe para outras pessoas. E falando nisso, eu quero apresentar uma novidade para você. Ao longo dos últimos anos, eu conversei com milhares de pessoas que sonham em passar em concurso público. E existe uma dificuldade que aparece o tempo todo. Muitas pessoas querem estudar, mas não sabem por onde começar. Outras até começam, mas logo se sentem perdidas. Elas abrem uma apostila e não entendem os termos jurídicos que estão ali. Assistem a uma aula e ficam com aquela sensação de que todo mundo já sabe o assunto, menos elas. E aos poucos a insegurança cresce, o estudo fica mais pesado e algumas pessoas acabam desistindo antes mesmo de perceber que são capazes. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. O material foi criado para quem está começando do zero. E ele também ajuda quem já tentou estudar o direito, mas continua encontrando dificuldades. Eu procurei explicar os assuntos de forma simples, usando uma linguagem fácil de entender. Em cada matéria foram selecionados os temas que mais aparecem nas provas. Além disso, ao longo dos capítulos, você encontra vários exemplos que ajudam a compreender melhor cada assunto. A ideia é fazer com que você construa uma base sólida. Quando a base é boa, aprender os conteúdos mais avançados se torna muito mais fácil. E eu acredito muito nisso, porque eu vivi essa experiência na prática. Eu me dedico muito ao direito desde a época da faculdade. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha por esse resultado. Antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo depois de me formar, eu já estava tomando posse e iniciando a minha carreira como servidora pública. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar. Lá na escola, antes da época da faculdade, quando eu estava na escola, eu era uma aluna comum. Eu não era aquela pessoa que tirava nota máxima nas matérias. Inclusive, em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Por isso eu não quero que você pense que os meus resultados com o direito aconteceram porque eu tinha algum talento especial, porque eu era superdotado ou qualquer coisa do tipo. Não, eu era bem normal. Os resultados aconteceram porque eu me dediquei, eu tive disciplina e eu levei os estudos a sério. E justamente por saber que eu era uma aluna normal, é que eu sempre procurei estudar de um jeito simples, fácil de entender. Eu tentei ajudar os meus estudos e hoje eu estou aqui tentando te ajudar também. Eu já publiquei aqui mais de 1000 vídeos gratuitos sobre direito no YouTube. São mais de 10 anos produzindo conteúdo e mais de 50 milhões de visualizações aqui no canal. Durante todo esse tempo, meu objetivo sempre foi o mesmo: ajudar pessoas a entenderem o direito de forma clara e acessível. Além dos e-books, desses 7 e-books que eu falei, ao comprar o box Direito Básico para Concursos, você também recebe um bônus chamado Aprovação Acelerada. É um curso em que eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, escolha de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Porque não basta apenas estudar muito, também é importante estudar da forma certa. E existe um motivo para agir agora. Cada mês estudando sem direção é um mês que afasta a sua aprovação.
Cada tentativa de aprender sozinho sem uma base organizada pode tornar o caminho mais longo e mais cansativo. Muitas pessoas acabam gastando um dinheirão em inscrições para concursos públicos, mas não passam porque não estão suficientemente preparadas. Muitas pessoas ficam anos estudando e sentem que não saem do lugar. Quanto antes você construir uma boa base, mais fácil será avançar. E para que você tenha tranquilidade, saiba que a compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, baixar os e-books, ler os e-books, você pode ler todos os e-books e decidir se ele é adequado para você. Se você quiser conhecer melhor o direito básico para concursos, o link está na descrição deste vídeo. Mas eu também quero dizer uma coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta obrigado a comprar. O que eu realmente quero é que você continue estudando. O direito básico para concursos é a forma mais rápida de organizar a sua base jurídica. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Existem centenas de vídeos e várias playlists organizadas por assunto. E eu recomendo muito que você aproveite esse material. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos vídeos, 1 ou 2 ou 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. Muitas pessoas subestimam o poder da constância. Alguns minutos por dia parecem pouco, mas fazem uma diferença enorme ao longo dos meses. E antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. Se você chegou até aqui, provavelmente existe um sonho importante dentro de você. Talvez você queira mais estabilidade na vida. Talvez você queira uma oportunidade melhor. Talvez você queira mudar a sua realidade. E eu acredito que você tem mais potencial do que você imagina. Continue dando um passo de cada vez. Continue estudando, mesmo nos dias em que a motivação estiver menor. Continue aprendendo, mesmo quando parecer que o progresso está lento. O conhecimento se acumula aos poucos. E um dia você olha para trás e percebe o quanto você evoluiu. Agora eu vou deixar aqui uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Aproveite e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Tenho certeza que ele pode ajudar você a dar mais um passo na direção dos seus objetivos. Até!